Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Não sei se você tem aí o aplicativo da sua Bíblia ou a Bíblia mesmo, né? No Salmo 19, a partir do verso 7. Salmo 19, a partir do verso de número 7. Para quem não me conhece, meu nome é Gil Vair, sou membro aqui da Igreja Fonte há 7 anos, tenho tido uma experiência longa no Ministério Pastoral, no estado de Minas Gerais, e sou casado, tenho 2 filhos, e hoje então a minha tarefa com vocês aqui é trabalhar um pouco sobre essa ideia de que a Bíblia é uma regra de fé e de prática para cada cristão. O Salmo 19, a partir do verso 7, ele diz assim: a lei do Senhor, ela é perfeita, restaura a alma, e o testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor, ele é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiramente e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar do favo. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível, ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Quero chamar a sua atenção ao verso 10. A descrição que o salmista faz da palavra de Deus, como sendo algo tão precioso, tão valioso, que é facilmente comparado ao metal mais precioso já conhecido pelo homem, que é o ouro. E ao mesmo tempo, ele também faz uma conexão aqui com a doçura da palavra de Deus, como sendo a doçura do mel e o destilar dos favos. 2 ilustrações que nos mostram o quão valiosa é a palavra de Deus, o quão preciosa ela é e o quanto é necessário eu e você nos debruçarmos a ela e aprendermos com ela para lidar melhor com todos os movimentos que a vida traz para cada um de nós. Hoje nós passamos um período tranquilo, num segundo momento um período mais turbulento, e a palavra de Deus tem também para nós tanto conselhos aqui quanto aqui. Entender isso valoriza ainda mais a realidade da palavra de Deus na minha vida. A nossa proposta aqui, uma explicação breve do tema aqui, tá? Nessa aula nós pretendemos expor a maneira que devemos entender a nossa fé pautada nas Escrituras. Como é que eu preciso visualizar isso? Como é que eu preciso compreender, categorizar essa realidade da minha fé e das Escrituras Sagradas? Qual é a conexão
que essas duas coisas têm. Compreender as muitas formas de alicerçar a nossa fé nas Escrituras. E ainda buscar nortear a nossa vida para que no dia a dia possamos refletir as verdades que cremos das Escrituras, de forma a que haja coerência entre o crer e aquilo que eu faço, aquilo que eu deixo de fazer em função da realidade que conheço da palavra de Deus. Perguntas a serem respondidas nessa aula. Que relação há entre as Escrituras e a minha fé? Que relação há entre a minha fé e a minha prática? De que forma eu posso alimentar e alicerçar minha fé nas Escrituras? E de que maneira posso refletir a minha fé que eu tenho nas Escrituras no meu dia a dia, no meu cotidiano, nos meus relacionamentos, enfim, na minha caminhada e jornada de fé? Vamos orar, pedindo que Deus nos ajude nessa caminhada. Senhor, como é bom poder parar um pouco com toda a agitação da semana, com todos os compromissos já vencidos, mas também com uma série de expectativas daquilo que vai ainda acontecer nas nossas vidas desse momento em diante. Que bom nós podemos parar um pouco e refletir sobre essa preciosidade que é a Tua palavra. Nessa manhã nós rogamos ao Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, o nosso guia, o nosso orientador, aquele que está ao nosso lado, caminhando junto conosco, que possa então usar da palavra de Deus como sendo ferramenta útil para nortear as nossas vidas no processo que o Senhor tem para cada um de nós. Somos pessoas diferentes, com interesses diferentes, com comportamentos diferentes, atitudes diferentes, mas uma coisa nos une, que é a compreensão que o Senhor mesmo tem dado a nós a respeito da Tua palavra. Por isso, nessa manhã, nos ajuda a caminhar, ó Deus, através das páginas das Escrituras, com a graça e sabedoria, ó Deus, e que, de alguma forma, Tu possas oferecer edificação a cada um de nós através dela. Oramos assim, com muita gratidão no coração, pedindo também, ó Deus, pelos demais professores, salas que estão sendo também utilizadas para o ensino da Tua palavra, que o Senhor abençoe a todos, ainda pelo culto, a apresentação de Natal, que Tu possas edificar as pessoas que ali estiverem, ó Deus, com cada canção, com cada expressão que ali estará sendo manifesta ali, ó Deus, naquele lugar, e que a Tua graça possa manifestar-se ali, e que o louvor seja para a honra, glória e exaltação do Teu nome. O nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. A ideia de uma regra de fé não soa muito bem aos ouvidos da sociedade. Se você vive na mesma sociedade que eu, você sabe muito bem disso. Essa frase aqui do filme Batman do Futuro diz assim, falada pelo Coringa, né? O único modo razoável de se viver nesse mundo é sem regras. A única forma adequada nessa visão aqui, que é uma visão que o mundo tem abraçado já há muito tempo, que é viver sem regras, viver como eu quero. Vindo para cá, eu estava comentando com a minha esposa, eu trabalho num restaurante, na área administrativa,
e quando o restaurante está aberto, eu fico no caixa. E ontem eu atendi uma pessoa, uma jovem, né, que estava com um top, que na verdade era um sutiã, né? E esse sutiã era tão transparente que a gente conseguia ver tudo o que estava por baixo daquele tecido muito fino, né? Ao ponto das pessoas que trabalham comigo ali, que não são crentes, ficarem incomodadas com aquilo, né? Depois a menina saiu de lá, todo mundo ficou falando, mas como é que pode uma menina sair de casa com um negócio desse, né? Aí a minha esposa estava falando para mim assim, é a filosofia de que é o meu corpo, minhas regras, né? Eu faço exatamente aquilo que eu quero, e ponto final, né? Mas também isso é um recurso, assim, um tanto quanto que se encaixa na verdade das regras, né? Ou seja, quando eu digo isso, eu estou estabelecendo uma regra para mim, que é não ter regras, e ponto final, né? Essa é a realidade ao qual eu e você estamos inseridos, né? A vida tem regras, e a gente sabe disso. Você e eu sabe disso, né? Nós vivemos numa sociedade e num mundo repleto de regras. Regras que regem a matemática, regras que organizam a legislação de trânsito, regras da biologia humana, regras do comportamento. E no campo da fé, não é diferente. Também existem regras estabelecidas neste campo da espiritualidade, da fé. Eu coloquei uma frase aí que diz assim: as escrituras cristãs são a regra de fé e prática para os cristãos protestantes, porque literalmente regulam o modo como nossa confiança em Deus deve se expressar. Há uma regulamentação através da palavra de Deus que me ajuda a viver com total liberdade, mas ao mesmo tempo com uma percepção real. Deixa eu abrir um pouco aqui, eu gostaria que você participasse, né? Qual regra que a palavra de Deus traz a você, por exemplo, nos relacionamentos humanos, que você sabe que se você aplicar esta regra, vai ser benéfica para o relacionamento? Fala bem alto para mim ouvir, tá? Né? Se eu aplico isso, né, qual vai ser o resultado? Bom ou ruim? Bom, bom. Que mais? Não mentir, né? Dar e dar-se-vos-á. Perdão. Agora, perdão é uma regra? É uma regra. É uma regra de conduta, de bons relacionamentos, né? Agora, vamos migrar então para as finanças. Quais regras que a palavra de Deus traz para nós nas finanças que me ajudam a lidar com elas? A ninguém ficais devendo coisa alguma, exceto ao amor. Porque eu sei que quando eu devo, eu fico escravo daquela pessoa. E aí a minha liberdade, ela escorre pelas mãos, né? Então são regras que me ajudam, que são benéficas para o meu comportamento. Agora, se eu quero viver sem regras, como o mundo ventila constantemente para nós, que é o melhor caminho, que é a melhor maneira de se viver, né, eu acabo, na verdade, com um ônus de dificuldades, de preocupações,
de ansiedades, né, que destroem a minha vida. Né? Agora, é incrível você pensar que muitos cristãos hoje no nosso país e no nosso mundo, embora saibam dessas regras, não são capazes de aplicá-las em suas vidas. E como consequência, vivem vidas escravizantes, emocionalmente falando, relacionalmente falando. Agora, o que está acontecendo? Será que é ignorância em respeito das regras? Ou será que eu não consigo, então, transportar aquilo que eu compreendo, entendo, aprendi com aquilo que eu faço? Essa incoerência é que acaba constantemente prejudicando as nossas vidas e trazendo malefício para cada um de nós. Eu coloquei aí duas definições importantes. Quando a gente fala sobre escrituras, o que de fato nós estamos falando? 1 Timóteo 3,16. Temos a confirmação de que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando eu trato, então, do substantivo da Bíblia, a palavra grega plural, que significa livros, é uma coleção de 66 livros catalogados, considerados e inspirados divinamente, que constituem a base da fé para a religião cristã. Mas também, né, traz um respeito para outras religiões, no caso, judaísmo e o islamismo, que também consideram alguma virtude quando se trata da Bíblia. Fé, ou finalidade da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, para os cristãos, em especial, essa palavra vai ter um significado ainda mais profundo. Afinal, um dos principais versículos das Escrituras é: o justo vive pela fé. Agora, percebe que na declaração de Hebreus a respeito da fé, qual é a palavra que se destaca aqui? O versículo diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Qual é o destaque aqui? Certeza. Certeza. Então, fé é certeza. Quando eu digo fé na palavra de Deus, é certeza de que se eu aplicar a palavra de Deus como ela é na minha vida, sem distorções, sem diminuir, sem acrescentar, ela vai trazer o benefício que ela promete trazer. Tá? Muito bem. Talvez a melhor explicação da finalidade da fé esteja na primeira carta do apóstolo Pedro, que diz assim: uma vez confirmada o valor da vossa fé, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O próprio apóstolo Pedro, com uma declaração bastante contundente do valor e da finalidade, melhor dizendo, da nossa fé na palavra de Deus, nos escritos que nos ajudam tanto. Eu gostei muito dessa declaração. Revelação de Deus aos homens. Por milênios, Deus se revelou ao homem através de suas obras. Isto é,
a criação, conforme Romanos 1:20 e Salmo 19, de 1 a 6. Porém, segundo o seu propósito, chegou o tempo em que ele desejou alcançar o homem com uma revelação maior, o que fez de forma dupla. Palavra escrita e palavra viva, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É exatamente essa junção dessas duas revelações, da palavra de Deus e da pessoa do Senhor Jesus Cristo, é que trouxe para nós uma dimensão, uma compreensão que no passado não havia sido revelada, mas para nós foi. Ou seja, a cada momento que o Senhor Jesus corrigia as interpretações erradas dos fariseus, ele estava ali sendo a palavra viva de Deus, para que eles notassem a verdade daquilo que eles já conheciam do Antigo Testamento, mas que não havia sido então revelada de forma tão explícita como foi na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa dupla revelação também é apresentada para cada um de nós. À medida que eu me debruço sobre a palavra de Deus, essa compreensão de Jesus como sendo uma figura viva, atuante, real, começa então a descortinar sobre os meus olhos toda aquela ilusão que eu tinha a respeito da minha própria vida, de quem eu era, de como eu agia, e assim sucessivamente. Tem uma experiência bastante interessante, trabalhando em Minas Gerais, uma cidade pequenininha, onde o catolicismo era a predominância. E aí, então, recebi na igreja um senhor chamado João Batista. Tinha uma chácara na cidade, bastante conhecida, tinha uma festa a São João Batista, bastante conhecida também. E um dia ele chegou lá com a esposa, as duas filhas, e disse assim, elas podem participar do momento de celebração de vocês aí? Eu digo, pode, mas o senhor não vai participar? Não, só elas. Né? Tá bom. Né? E aí, daquele dia em diante, as meninas e a esposa vinham. E eu comecei, então, gradativamente me aproximar daquele homem, até conseguir, então, uma visita pastoral ali, e conversando com aquele homem, ele dizendo que ele era muito devoto, muito devoto aos santos, tal. Aí eu propus para ele, vamos ver o que a Bíblia diz sobre os santos? E aí ele ficou animado, e aí nós começamos, então, um estudo bíblico. Né? Toda quarta-feira eu ia na casa dele, sentava ele, a esposa, as filhas, e a gente, então, ministrava ali. Né? No quinto, sexto encontro, ele disse assim, pastor, eu quero parar. Né? Quero parar com os estudos. Mas eu digo, por quê? Porque eu quero fazer um teste. Né? Eu estou sentindo que eu estou traindo os meus pais, os meus tios, os meus avós, ao me aproximar da igreja evangélica. Né? Aí eu disse para ele assim, mas qual é o teste que o senhor quer fazer? Né? Ele disse, a semana que vem eu vou em Aparecida do Norte. Não sei se você já foi lá, né? Tem a igreja maior, né? E tem a igreja menor, né? Que é onde tudo começou. Ele disse, vou lá na igrejinha, quero me ajoelhar lá e quero perguntar para Deus se eu estou fazendo a coisa certa. Né? Eu digo, vai com Deus. Né? Foi, voltou e disse, Deus me falou que a palavra de Deus precisa ser estudada e eu quero estudar mais. Agora, aquilo foi tão impactante na vida daquele homem,
mas tão revelador para mim, que muitas vezes nós não valorizamos a palavra de Deus como ela precisa ser valorizada. Sabe por quê? Porque a intimidade que a gente tem com a palavra, ela acaba, de alguma forma, diminuindo o valor que ela tem para nós. Já percebeu isso? Né? Porque muitas vezes nós tratamos melhor as pessoas de fora da nossa casa do que as de dentro. Porque muitas vezes eu tenho um comportamento mais generoso, mais simpático com aquele de fora do que aquele que convive comigo ali. Né? Não deveria ser o contrário? Né? Deveria ser exatamente o contrário. Né? E muitas vezes, então, essa dita intimidade e conhecimento que nós temos acaba trazendo para nós a noção de que não é tão importante assim. Ao passo que quando você senta com alguém que não tem contato, o contato que você tem com a palavra de Deus, e ele começa então a vislumbrar aquilo, ele fica até emocionado com aquilo. Né? E diz, puxa vida, por que ninguém me falou disso antes? Né? Desse valor, dessa preciosidade. E aí então, ele vai com toda a sede a esse pote e se alimenta. Né? Então, o cuidado que eu e você temos que ter, principalmente na nossa caminhada tão longa, né? Quantos aqui já tem mais de 30 anos com o Evangelho de proximidade? Né? A gente tem que tomar um cuidado tremendo, porque é preciso valorizar e impermear a minha vida, né, diante das novidades que se apresentam como sendo melhores do que a palavra de Deus. Porque não são. A boa e velha palavra de Deus, ela é aquilo que sustenta a minha alma e que me ajuda. Né? Palavra escrita e palavra viva. Agora, tem um exemplo bíblico que nos ajuda bastante. Vamos lá, Lucas 24, melhor dizendo, de 13 a 35. Esse texto aqui é um texto que, puxa vida, tem tantas lições, tanta preciosidade aqui, que vale a pena a gente parar um pouco aqui e fazer a leitura desse texto. Do 13 até o 35. Lembra o contexto aqui? Jesus havia sido preso, julgado, morto, crucificado, sepultado. Tá? O 24 começa a narrar a ressurreição de Jesus. E aí, então, após essa condenação, paixão e morte de Jesus, surgem, então, 2 discípulos que moravam em Emaús, que saem de Jerusalém, tristes, cabisbaixos, sem saber exatamente como dar seguimento à sua vida. Verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, estando em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E com os principais sacerdotes,
e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, aos quais afirmaram: ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Olha que interessante. O verso 16 e o contraste com o verso 31. O verso 16 diz assim, que os olhos deles estavam impedidos de enxergar. À medida que eles caminham, Jesus se coloca no meio deles e começa então a explicar as Escrituras, que é o que diz o verso 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Os olhos deles são abertos. Mais uma vez, o potencial que as Escrituras têm. Né? Nós temos aqui dois homens entristecidos, com os olhos fechados, diante dos últimos acontecimentos. À medida que eles caminham, ouvem Jesus falando, e a conexão entre a palavra escrita e a palavra viva, os olhos se abrem e eles enxergam. E aí a primeira medida foi voltar, não caminhar mais para Emaús, mas voltar para Jerusalém, para dizer o que havia acontecido. Agora, olha o que Romanos 10:17 diz. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de quem? De Cristo. De Cristo. Percebe aqui com clareza a relação entre as Escrituras e a fé? São as Escrituras que trazem à tona a certeza que eu preciso ter. A fé que acaba norteando a minha vida. Agora vamos fazer o movimento contrário.
se eu me distancio da palavra de Deus, o que acontece com a minha fé? Ela enfraquece. Ela enfraquece. Então, o que nos mantém de pé é essa conexão, essa junção propositalmente, intencionalmente com a palavra de Deus. Então, essas duas palavrinhas, elas são extremamente importantes. A minha aproximação da palavra de Deus precisa ser com propósito, com intenção, focada, né? Porque eu sei as consequências que não focar e não intencionar fazê-la pode trazer para a minha vida. Essa é a importância, essa é a relevância da palavra de Deus para mim e para você. Considerações aqui, alguém quer testemunhar, falar? Por favor. Quando a gente vai fazer o aperfeiçoamento do curso, você tem gente que precisa ficar para trás do mercado de trabalho. Sim. No caso dele, você tem que estar sempre focado, pensando em falar. Sim. No esporte, às vezes, se você vai praticar um esporte, você vai passar vergonha lá na frente, você vai ser jogado dele. E a gente às vezes esquece, não, mas às vezes a gente esquece que a fé é uma coisa que você parar de praticar todo dia. É um teatro muito grande que você quer ter uma santificação. Sim. Sim. É verdade. Sim. É. Eu diria que existe um agravante ainda maior no que diz respeito à questão da palavra de Deus. Porque é vida e morte, né? Porque é tão assim, significativo que ela pode trazer uma qualidade de vida melhor para mim e para você. Né? E ela nos garante a vida eterna. Né? Então, essas realidades elas são ainda mais preocupantes e necessárias para cada um de nós. Mais alguém tem alguma consideração? Ou podemos caminhar? Então, vamos lá. Aqui, revelação de Deus ao homem. Tá. Joia. Eu quero agora me debruçar com vocês um pouquinho mais a respeito de 2 Timóteo 3, 10 a 17. Porque esse é um texto bastante base para compreender essa questão da Bíblia como sendo uma regra necessária que me ajuda na minha fé e na minha prática. Nós vamos pensar agora, então, a respeito de 2 Timóteo capítulo 3, versos de 10 a 17. A gente pode subdividir aqui dos versos 10 ao verso 13 e do verso 14 ao verso 17. Todos os dois inícios de trecho, no 10 e no 14, começam então com essa partícula aí adversativa su de, ou no português tu, porém, e no verso 14, tu, porém, também. Qual é a ideia aqui? Ele começa a fazer um nítido contraste entre os falsos mestres, que surgem então no verso 1 até o verso 9, que ele descreve ali, e aquilo que Paulo orienta a Timóteo, como seu discípulo. E é interessante que, quando a gente pensa sobre isso, já leva
ao entendimento de 1 Timóteo capítulo 1, verso 19, que é o texto que fala que aqueles que são falsos profetas, eles naufragam na fé. Eles não permanecem. E por que não permanecem? Exatamente porque não consideram a aplicabilidade da palavra de Deus nas suas vidas. Vamos lá. Verso 10 ao verso 12. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, Paulo começa então a contrastar essa realidade, né? Dizendo, olha, aqueles lá, eles naufragaram, mas se você viver com piedade, saiba que a perseguição chegará, mas que Deus vai te sustentar em cada uma delas. Mas o jovem Timóteo, então, ele deveria permanecer firme nos ensinos das Escrituras, consequentemente, da sua fé. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Eu coloquei um quadrinho ali que faz muito sentido, que é essa expressão aí do Moody, né? De 100 homens, um lerá a Bíblia e 99 lerá o cristão. Em qualquer ambiente que você esteja, mesmo que você não fale da sua fé, o seu comportamento precisa necessariamente falar. A tua conduta, o teu procedimento, a tua maneira de agir naquele ambiente avesso ao cristianismo precisa iluminar. Paulo aqui está incentivando Timóteo a agir dessa forma, dessa maneira, né? O verso 14 até o verso 15, olha o que diz o 14 lá. Mais uma vez, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem você aprendeu. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Agora, vamos entender um pouquinho mais isso aqui. Você, Timóteo, você aprendeu algumas coisas relativas à fé. Mas não apenas aprendeu, você foi inteirado. E essa expressão aqui, ela é uma expressão bastante importante aqui, tá? É o termo pisto, que significa ser firmemente persuadido de, inteirado de. Note que aprender não basta. O que se aprendeu deve ser aplicado pelo Espírito Santo ao coração, para que também se chegue ao convencimento com uma convicção que transforma vida. Por isso é que Paulo colocou essa palavrinha tão importante. Timóteo não apenas aprendeu, mas ele foi inteirado dessas coisas, né? Ele foi convencido pelo Espírito Santo dessas verdades. Por isso que você encontra muitas pessoas que conhecem a Bíblia, leem a Bíblia, mas não se rendem
ao senhorio de Cristo. Porque, embora conheçam, embora entendam, embora faça sentido na mente deles, não chegou aonde tinha que chegar. Nesse inteirado, né? Firmemente persuadido pela palavra de Deus. Na sua caminhada até a sua conversão, alguns de nós foi momentâneo, mas outros demoraram, né? A minha própria experiência foi de 1 ano e meio, quase, do primeiro contato que eu tive com a palavra de Deus, até eu me render a ela. Mas não era um contato esporádico, era um contato semanal. Meu irmão mais velho também é pastor, me chamou para estudar a Bíblia, e eu estudei durante 1 ano e meio, dizendo, não é para mim. É muito interessante, muito virtuoso, mas não é para mim. Não é para mim, eu não quero. Né? Até esse sentido lógico fazia sentido, mas não chegou aonde tinha que chegar, no meu coração. Então, lembre disso, sempre vale a pena investir, mesmo que demore, sempre vale a pena investir nessa aproximação da palavra de Deus. Paulo apresenta aqui 2 razões do porquê Timóteo deveria permanecer na fé. Primeiro, sabendo de quem aprendestes e de quem que ele aprendeu. Olha o que diz lá 2 Timóteo 1,5. Alguém lê para mim aí, 2 Timóteo capítulo 1, verso 5. De quem Timóteo havia aprendido? Da avó e da mãe. Então, Timóteo tinha um respaldo bastante significativo de 2 mulheres fortes na fé, que reportaram a ele essas verdades. Isso se torna, então, uma base. Né? E essa base, ela faz todo o sentido. Né? A minha esposa está dando aula aqui embaixo, falando exatamente sobre isso. Né? A prática de ensinar a palavra de Deus para as crianças, utilizando de formas lúdicas, de formas variadas. Né? Cada um de nós aqui que tem filhos, percebe isso, o significado disso hoje na vida deles. Mas também nós percebemos que, em um certo sentido, isso está lá. Mesmo que não se manifeste na vida deles, está lá. Esperando exatamente o momento para que haja essa manifestação. Então, não foi perdido, está lá, foi investido. Está lá no coração deles. Né? Mas, além da avó e da mãe, o próprio apóstolo Paulo também participou desse processo, que é o que nós já lemos no verso 10 e também no verso 13 do capítulo 1 e 2 do capítulo 2. Então, uma junção de pessoas que investiram em Timóteo. O apóstolo Paulo, sua mãe, sua avó, formando ali uma base. A segunda razão, desde a infância conhecia as sagradas letras. Ainda no verso 15, Timóteo era uma ilustração de Provérbios 22, 6. O verso 15 diz assim, e que desde a infância sabes as sagradas letras,
que podem nortear-te, ou melhor dizendo, tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O que é que diz lá Provérbios 22, 6? Ensina a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velho, não se desviará dele. Né? Agora, esse é um texto bastante interessante. Né? E as experiências que nós temos com pessoas que, embora foram educadas, hoje estão no mundo. Mais uma vez, não foi em vão. Está lá, está lá. Eu posso ser um filho obediente ou eu posso ser um filho rebelde. E a minha rebeldia, ela tem prazo para terminar. Ou seja, vai até onde Deus permitir que vá. Isso é entender a soberania de Deus. Né? Deus é soberano em todas as situações e em todos os momentos. A palavra de Deus foi ensinada. O indivíduo se tornou rebelde. Vai pagar as consequências da sua rebeldia. Essa é a realidade. Né? Que a própria palavra de Deus nos mostra com clareza. Mais uma vez, é através das Escrituras que alcançamos a maturidade, a sabedoria necessária para uma vida cristã autêntica. Quando ignoramos os valores da palavra de Deus, nos enveredamos por um caminho de insensatez, no qual o fim certamente é a morte, a separação, o distanciamento da verdade. Verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. O texto, então, está afirmando a inspiração plenária das Escrituras, ou seja, cada uma das partes da palavra provém do sopro de Deus e tem a autoridade definitiva sobre a nossa conduta e a nossa fé. Mas, além disso, as Escrituras beneficiam aqueles que, além com uma fé útil. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Ela tem uma utilidade. Ela tem um significado proveitoso para quem se debruça e lê com confiança, com certeza. A partir disso, então, podemos perceber 4 adjetivos das Escrituras. Ou seja, ela é inspirada e útil. Eu emprestei aqui do Ebenezer Bittencourt uma liçãozinha ali que trata sobre 2 Timóteo 3,16. Né? Se você for procurar na internet, é o outro 3,16. Né? E ele então trata ilustrativamente dessa realidade. Então, ele começa como? Ele começa colocando o alvo lá, né? Aquele alvo ali, e se reporta então para 2 Timóteo 3,17. E ele diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essas duas palavrinhas, perfeito e perfeitamente, podem ser traduzidas no português como maturidade e habilidade. Ou seja, o propósito de Deus é tornar você e eu maduros e hábeis. Mas hábeis para quê? Hábeis para viver a vida que o próprio Deus tem para cada um de nós. E aí então, ele traça ali um desenho de um hominho ali, representando você e eu, e uma linha em direção ao alvo. Nós sabemos que não é fácil chegar à maturidade. Sabemos que não é fácil chegar às habilidades necessárias para um bem viver. Sabemos disso, que é uma caminhada, uma jornada bastante difícil de chegar. Né? E aí ele diz então, e aonde entra a palavra de Deus então? A palavra de Deus, primeiro, ela é útil para me ensinar.
ela me ensina. Né? Cada momento que eu paro para ler um trecho da palavra de Deus, eu sou instruído por ele. É por isso que o Espírito Santo é considerado como um guia, um professor, um capacitador para cada um de nós, um mentor. É ele, então, que ilumina o caminho para que o entendimento da palavra de Deus faça sentido no meu coração e me ajude a adquirir as habilidades que eu preciso para lidar com aquela situação. Tá? Bom, nessa minha caminhada, tá, o que acontece? Muitas vezes eu me desvio. Eu saio do caminho. Né? Eu viro um indivíduo fora da estrada. Né? E aí ele faz toda aquela movimentação ali com as linhas, né? Até chegar um momento, então, que eu sou repreendido. Repreendido por quem? Pela própria palavra de Deus. Né? Dizendo para mim, você não está andando como deveria estar. Você não está se comportando como deveria estar. Você não está tratando a sua esposa com a gentileza que ela precisa, com o amor que ela precisa. Você não está lidando muito bem com as suas finanças. Você não está oferecendo perdão àquele que te feriu. E ela então repreende. Você está mentindo. Você está sendo desonesto com as suas palavras. Você não está sendo capaz de honrar com os compromissos que você assumiu. Então a palavra de Deus vem e me repreende. Mas essa repreensão significa o quê? Pare. 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 Simplesmente isso. A palavra de Deus me ensina, a palavra de Deus me repreende, dizendo para mim assim, pare de fazer isso. Mas surge então essa outra palavrinha que é a correção. Que é através da palavra de Deus que ela diz assim, volta lá e pede perdão. Né? Volta lá e administra melhor aquela situação que você errou. Então ela me avisou que eu errei, disse para mim parar e me deu ferramentas para corrigir. Ela me ajudou a sair daquele emaranhado de coisas que eu estava, que parecia que não tinha saída. E é bem interessante quando a gente está aconselhando alguém e a pessoa começa a narrar a situação que ela está e ela mesma chega à conclusão que não tem saída. E aí, então, quando você vai gradativamente iluminando os caminhos com as verdades da palavra de Deus, a pessoa, então, vai entendendo que há como lidar com aquela situação. Agora, parar é uma coisa, corrigir é outra. Né? E é a palavra de Deus que me sustenta nessa correção. Porque todos nós sabemos que é muito difícil, né? Você, por exemplo, chegar numa demanda com alguém e dizer, eu errei, me perdoa. Chegar neste ponto de lucidez, de capacidade, é por intermédio da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo no meu coração. Porque senão a gente não consegue. Simplesmente não consegue. Né? Vai ficar com isso a vida toda, sendo escravo disso a vida toda, sem ser capaz de lidar com aquela situação. A palavra de Deus, então, me ensinou, me repreendeu, me corrigiu, e aí, então, eu volto para o caminho, e ela, então, continua o processo de educar para a justiça, para o caminho da maturidade, para o caminho de afinar as habilidades que eu preciso em cada momento, em cada situação da minha vida. Agora, quando a gente trabalha um pouco com
adolescentes, jovens, né? A gente percebe claramente que a impressão que eles têm é que quando você é adulto, casado, você já não tem mais aqueles problemas que eles vivem, né? Por exemplo, a questão da tentação sexual, né? Eles dizem, você é casado, você já tem uma caminhada, você não tem mais isso. Quem disse que não? Né? Quem disse que não? Enquanto se está vivo, você tem as mesmas tentações que você tinha no passado. De forma diferente? De forma diferente. Mas as mesmas ferramentas que nós damos a eles para lidarem com aquelas situações são dadas a nós com a maturidade. É a mesma palavra. Morreu. É a mesma palavra, é o mesmo entendimento, é a mesma percepção com clareza que eu tenho que ter com relação à palavra de Deus. Então são as mesmas realidades que eu e eles vivemos, né? Não importa o momento da sua vida. Enquanto você está vivo, são essas ferramentas que o próprio Deus colocou diante de nós, né? Mais uma vez, entender isso me ajuda a valorizar ainda mais a palavra de Deus. Com relação a isso, tudo bem? Tranquilo aqui? Alguém quer dar uma colocação, fazer uma colocação? Podemos seguir. Então vamos lá. Compreender corretamente as coisas. Pare e pense. É muito razoável gastar algumas horas da sua vida para tentar compreender a Bíblia, dada a sua importância. Nós estamos aqui há 40 minutos dizendo, olha, essa palavra é importante. A Bíblia contém declarações muito profundas sobre a vida, sobre a morte. Durante séculos, a Bíblia tem sido um best-seller, o livro mais vendido. Vale a pena conhecê-la para a sua própria paz de espírito, para o bem da sua própria vida, para o bem da sua vida após a morte. Um relato aí. A Bíblia é uma espécie de quebra-cabeças. Tá? Em muitos sentidos, a Bíblia é como um quebra-cabeça. Isso não significa que o seu sentido esteja oculto. Não. Mas, para entender a Bíblia corretamente, é preciso colocar as peças bíblicas nos lugares certos. Podemos fazer isso aplicando 4 princípios básicos do aprendizado aí. Primeiro, o alicerce. A partir do simples para o complexo. Então é por isso que quando a pessoa chega até a palavra de Deus, a primeira iniciativa nossa é ensinar o básico para ela. Ensinar a respeito da salvação. Ensinar a respeito da importância que toda a palavra tem para aquele indivíduo. Então eu estou partindo do simples para o complexo na vida dela. Construir um caminho. Comece do início e vá sequencialmente até o fim. Algumas pessoas querem e insistem em começar o estudo bíblico através do Apocalipse, né? Ela não vai entender. Ela vai achar tudo muito louco, né? Muito difícil, muito custoso, né? Ao passo que se você for construindo um caminho, o que Jesus fez com os discípulos que estavam de Jerusalém até Emaús? Ele os instruiu a partir daquilo que eles conheciam a respeito dos profetas. E ele foi então dando para eles luzes para iluminar o caminho deles até eles chegarem à compreensão que precisavam ter a respeito de quem ele era. E é essa dinâmica que nós precisamos entender que a palavra de Deus nos ajuda. O princípio da separação, né? Não misture os temas.
Concentre-se em um tema de cada vez. Né? Tem uma ilustraçãozinha que diz assim: não dá para misturar sopa com sorvete. Né? Porque se você colocar o sorvete na sopa, o que vai acontecer com o sorvete? Vai derreter, vai perder suas propriedades, vai perder o sabor, vai perder tudo aquilo que são propriedades de um sorvete. Então, eu não posso misturar os temas. Quando eu misturo, né, na verdade, o resultado disso não vai ser alguma coisa compreensível, alguma coisa crível. Né? 4, relevância. Primeiro o mais importante e o mais relevante. São princípios bastante básicos que a gente estuda em qualquer início de aproximação com a palavra de Deus. Tá? Bom, uma descrição aí, um único livro e uma única história. Escrito ao longo de mais de 1.500 anos. Escrito durante um período de mais de 40 gerações. Escrito por mais de 40 autores, provenientes das mais diversas posições e áreas de atividade, incluindo reis, camponeses, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, sábios e etc. Escrito em diferentes lugares, no deserto, no calabouço, no palácio, escrito em épocas diferentes, por Davi, em tempos de guerra, por Salomão, em tempos de paz, escrito com diferentes estados de ânimo, no auge da alegria, na mais profunda tristeza e desespero, escrito em 3 continentes, Ásia, África e Europa, escrito em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego. Finalmente, seu objeto de estudo inclui centenas de tópicos polêmicos. Observe-se que, ainda que os autores escreveram harmoniosamente e com continuidade de Gênesis a Apocalipse, há somente uma única história. Um único livro, uma única história. Alimentar e refletir a fé na palavra de Deus. O estudo das Escrituras é uma necessidade que se impõe a mim, a você, ao homem, por causa do seu grande alcance que a palavra tem, que o livro divino tem. O seu estudo, então, produz o quê? Capacidade de resposta. Quer responder adequadamente à sua fé? Conheça a palavra de Deus. 1 Pedro 3,15. Aprovação divina. Tornar a fé robusta, tirar da ignorância, alimentar a alma, as ferramentas do Espírito Santo, e enriquece a vida do cristão, traz riqueza às nossas vidas. Eu sei que nenhuma dessas coisas aqui, elas são desconhecidas por nós, mas elas precisam ser relembradas a cada dia para cada um de nós. Que é esse movimento de relembrar as coisas, de reaprendê-las, de ressuscitar essas verdades dentro da nossa própria vida e da nossa compreensão, é que nos ajuda novamente, intencionalmente, a trabalhar com esses temas. Muito bem, um resumo aí para a gente encerrar aqui. A Bíblia, ela transforma pessoas. Não se trata apenas de um compromisso com uma verdade objetiva, mas com uma verdade que transforma a nossa conduta e nos prepara para vivermos uma vida justa em meio a uma sociedade sem regras, corrupta e distante do Senhor. Existe um sociólogo, filósofo e teólogo que ele diz assim, que nós estamos vivendo o início da era pós-cristã.
onde todos os valores do cristianismo estão sendo deixados de lado e estão se construindo novos pilares, novos valores de conduta, de comportamento, de relacionamento, de atividades, enfim. Então, aquilo que era considerado honesto, hoje tem uma nova releitura. Aquilo que era verdade, hoje tem uma nova releitura. Então, esse momento que nós estamos vivendo, pós-cristianismo, é um momento extremamente necessário da nossa parte, um empenho maior para com a palavra de Deus. É só você olhar a realidade das igrejas à sua volta, que você percebe o quão significativo é a perseverança que esta comunidade teve e tem com a seriedade com a palavra de Deus. Caso isso não acontecesse, nós estaríamos exatamente nessa vala comum do cristianismo que está cheirando pós-cristianismo. Né? Então, que Deus nos ajude a sermos capazes de refrear esse movimento dentro do ambiente ao qual nós temos um certo domínio. Nossa casa, nossa igreja, nossa vida, nosso trabalho, na escola, na faculdade, aonde você está. Que você seja capaz de iluminar as outras pessoas com valores da palavra de Deus na sua vida, considerando-a como regra de fé e prática. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, nós somos imensamente gratos ao Senhor por nos deixar com clareza a tua palavra escrita, capaz de entendermos, compreendermos e aplicarmos com a ajuda do teu Espírito. Mas muito obrigado ainda, porque o Senhor nos deu a palavra viva na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que embora nenhum de nós aqui tenha contemplado com os olhos, nem apalpado com as mãos, podemos perceber em nosso coração a presença do Senhor nas nossas vidas. E o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. E o cuidado que o Senhor tem tido com esta igreja, com seus pastores, com os seus coordenadores, com todos aqueles, ó Deus, que estão à frente deste ministério e, ao mesmo tempo, ó Deus, com o pastor sênior desta igreja, o pastor Fernando. Muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem conosco, através desses cuidados todos que já mencionamos. Leva-nos agora, Deus, para os nossos lares, que possamos ter um domingo abençoado ao lado de pessoas que amamos e que preservamos e que não possamos perder as oportunidades de declarar as virtudes e as verdades da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.